Sempre que ouço falar de Teresa Bicuda, lembro que toda cidade pequena tem aquela figura de quem ninguém esquece. Sabe quando você cresce ouvindo histórias de um vizinho excêntrico ou de uma pessoa que não batia bem da cabeça? Pois é, Jaraguá, lá em Goiás, também tinha a sua. Mas, no caso de Teresa, o que começou como simples estranheza acabou virando lenda de assombração. Teresa nasceu ali mesmo, no coração do Cerrado, em tempos em que a vida girava em torno da fé, da roça e do convívio comunitário. Só que desde cedo mostrava uma rebeldia difícil de domar. Enquanto outras meninas ajudavam as mães a afiar algodão ou aprendiam rezas, Teresa parecia gostar mesmo era de desafiar qualquer regra. Se diziam, não faça isso, era justamente o que ela fazia. Diziam que sua beleza chamava atenção. Cabelos negros como a noite sem lua, corpo forte de quem ajudava nas lidas do dia a dia, mas principalmente os lábios grossos, que lhe renderam o apelido, Bicuda. Só que, diferente de tantos apelidos carinhosos do interior, esse carregava um peso. Era quase um lembrete constante de que Teresa era diferente, marcada para ser olhada de lado. Mas o que realmente chocava não era a sua aparência, e sim a forma como tratava a própria mãe. Nos dias de festa, quando todos iam para a missa ou para as barraquinhas de comidas típicas, Teresa preferia o escândalo. Humilhava a mãe em público, gritava palavrões que faziam qualquer beata se benzer na mesma hora. Chegou a cometer a maior crueldade: colocar um freio de cavalo na boca da pobre mulher e montá-la como se fosse um animal. Imagine a cena: uma filha tratando a mãe pior do que se trata uma égua arisca. Até quem não acreditava em maldição jurava que um ato desses só podia ter consequência. Dizem que a mãe morreu de desgosto. Alguns falam que foi de doença, outros que o coração não aguentou tanta humilhação. Mas antes de partir, ela lançou uma praga sobre a filha. Excomungou Teresa, pedindo a Deus que sua alma nunca tivesse descanso. E olha, no interior, palavra de mãe tem preso. É como sentença escrita a fogo. Sem a mãe, Teresa se perdeu de vez. Embriagava-se dia e noite, caía pelas ruas, xingava quem passava e raramente alguém a via na igreja. Em um lugar pequeno, onde até quem não é tão religioso aparece para não ser falado, Teresa era a exceção gritante. Parecia que quanto mais a cidade buscava a ordem e fé, mais ela fazia questão de ser o contrário. O fim dela foi tão misterioso quanto sua vida. Um dia simplesmente amanheceu morta. E foi aí que a história deixou de ser apenas sobre uma mulher rebelde e se transformou em lenda, porque a morte de Teresa não foi o fim, e sim o começo de algo muito maior. Quando Teresa morreu, a notícia se espalhou mais rápido que vento de agosto levantando poeira. Jaraguá inteira ficou sabendo em poucas horas. Uns diziam que ela tinha bebido além da conta, outros garantiam que tinha sido castigo divino. Mas a verdade é que ninguém sabia ao certo. O que todo mundo sabia era que, mesmo em vida, Teresa já parecia carregar uma sombra, e na morte, essa sombra só ficou mais pesada. No interior, a morte de alguém costuma ser um momento de comoção. As casas se enchem de vizinhos levando café, pão de queijo, rezando terços, amparando a família. Mas, no velório de Teresa, a coisa foi diferente. Pouca gente apareceu, não era por medo da defunta, mas pelo desprezo que muitos tinham por ela. Afinal, todos lembravam bem da forma como tratava a mãe e de como andava pelas ruas, embriagada, solcando palavrões em frente às crianças. Ainda assim, os costumes precisavam ser seguidos. O corpo foi colocado num caixão simples e o cortejo seguiu até o cemitério. Só que, já durante o enterro, começaram os primeiros sinais de que aquela história não acabaria em uma cova rasa. Algumas pessoas juraram ter ouvido, entre os soluços das rezas, um grito abafado que parecia vir do próprio caixão. Outros disseram que, enquanto jogavam a terra, o vento soprou de um jeito estranho, como se carregasse uma praga invisível. Naquela primeira noite após o sepultamento, os moradores das redondezas acordaram assustados com barulhos vindos do cemitério. Uns ouviram gargalhadas, outros gemidos que lembravam lamentos de gente viva.
Um senhor jurava ter visto a sombra de uma mulher, de cabelos soltos e boca escancarada, rondando as cruzes. Não demorou para o comentário correr. O corpo de Teresa não estava em paz. A solução encontrada foi drástica: exumar o corpo. Sim, desenterraram a defunta. A explicação oficial era tentar sepultá-la em outro local, atrás da Igreja do Rosário, na esperança de que a força da fé silenciasse aquela alma rebelde. Só que nem isso resolveu. O povo começou a ouvir de novo os gritos durante as madrugadas, como se Teresa zombasse de todos, provando que nem a santidade da igreja podia domá-la. E veja como é a vida no interior. Quando uma coisa dá errado, o povo tenta outra e depois outra até acertar. É como quando a gente planta milho e a colheita não dá. Alguns juram que a lua não estava certa, outros que o solo não foi bem cuidado. Com Teresa foi parecido. Não adiantava enterrar aqui ou ali, a inquietude dela brotava como mato em beira de estrada. Foi então que decidiram levá-la para longe, para as margens de um córrego, na Serra de Jaraguá. Colocaram uma cruz simples na cabeceira, quase como quem diz: fique aí e não volte mais. O curioso é que depois disso, o lugar nunca mais viu planta crescer. Terra estéril, como se o chão tivesse absorvido toda a raiva e maldição de Teresa. Mas engana-se quem pensa que ela ficou quieta. O povo começou a jurar que, em noites de lua cheia, a alma de Teresa aparecia, gargalhando e assombrando quem ousasse passar pelo tal córrego. E aí, meu amigo, a lenda tomou corpo. Quem anda por Jaraguá sabe bem. O lugar onde Teresa foi deixada não é um ponto qualquer. Aquele córrego, que antes era como tantos outros, virou sinônimo de medo. E, convenhamos, todo o interior tem seus cantos assombrados. Seja uma casa abandonada, uma estrada sem iluminação ou uma árvore retorcida que parece ter olhos. Em Jaraguá, o trono do medo ficou para o córrego de Teresa Bicuda. O que chamava mais atenção não era só a fama de assombração, mas a própria natureza que parecia se recusar a habitar aquele espaço. Enquanto nas redondezas o capim crescia farto, as árvores frutíferas davam sombra e alimento, ali na beira do córrego, nada vingava. Era como se a terra tivesse ficado de luto, ou talvez carregada pelo peso da maldição. Nenhuma raiz se firmava, nenhuma flor ousava desabrochar. O povo, desconfiado como é, começou a evitar passar por lá. Se alguém precisava ir à serra, fazia de tudo para dar a volta, mesmo que o caminho fosse maior. Afinal, todos sabiam das histórias. Quem passava sozinho à noite, principalmente em noite de lua cheia, podia sentir um peso nas costas, como se alguém montasse de repente. E quem conhecia a vida de Teresa sabia bem de onde vinha esse hábito macabro. Ela fazia isso com a própria mãe. E veja como as histórias se espalham. Bastava um viajante dizer que viu uma mulher de cabelos desgrenhados correndo pelas margens do córrego para a cidade inteira entrar em alvoroço. Uns afirmavam que ouviram gargalhadas, outros falavam em gritos de maldição. Alguns mais ousados diziam até ter sentido uma mordida ou beliscão durante a travessia. Verdade ou invenção, ninguém queria pagar para ver. Com o tempo, o córrego virou espécie de prova de coragem. Os jovens, querendo se mostrar valentes, faziam apostas para atravessá-lo durante a noite. Era como aquela brincadeira de tocar a campainha da vizinha mais brava só para dizer que conseguiu. Mas em muitos desses desafios, os rapazes voltavam correndo, pálidos, jurando que sentiram alguém puxar-lhes o ombro ou respirar no cangote. Para as famílias mais religiosas, tudo aquilo era sinal claro do peso da excomunhão. A mãe de Teresa, ao morrer, tinha condenado a filha a vagar sem descanso. E era exatamente o que parecia acontecer. Para essas pessoas, a lição era clara: desrespeitar os pais, zombar da fé e desafiar a comunidade só podia terminar em tragédia. Eu mesmo, ouvindo essas histórias desde menino, sempre me perguntava se Teresa era mesmo um monstro ou apenas uma mulher que se perdeu. Porque, veja bem, quando alguém é lembrado só pelas coisas ruins, corremos o risco de esquecer que, antes de virar lenda,
Aquela pessoa era de carne e osso, com dores, escolhas e revoltas. Talvez Teresa tenha carregado mágoas que ninguém quis ouvir. Talvez tenha sido só maldade mesmo. Mas o certo é que o povo de Jaraguá nunca mais olhou para aquele córrego sem sentir um arrepio na espinha. Se tem uma coisa que o povo do interior respeita, é o silêncio da noite. Depois que o sol se põe e a última novena termina, o costume é fechar portas, apagar lamparinas e deixar apenas o canto dos grilos e o barulho dos sapos comandarem a escuridão. Mas em Jaraguá havia sempre o risco de um som diferente atravessar o breu, a voz de Teresa Bicuda. Diziam que não importava a distância, a gargalhada dela cortava o silêncio como faca em fruta madura. Quem morava mais perto do córrego jurava que os gritos pareciam ecoar dentro da própria casa, mesmo com portas trancadas e janelas bem fechadas. Era um tipo de som que não vinha do lado de fora, mas de dentro, como se estivesse alojado no ouvido, ou pior, no coração. Uma mulher contou que certa noite, ao voltar da casa de uma comadre, ouviu seu nome sendo chamado. Olhou para trás e não havia ninguém. A voz repetiu, agora mais alta, e o som era inconfundível. Era Teresa, com aquele tom debochado que usava em vida. A mulher correu como nunca, e até hoje jura que sentiu um bafo quente na nuca, como se alguém a perseguisse. Outro caso famoso foi de um grupo de rapazes que voltava de uma festa. Um deles, o mais corajoso, disse em tom de bravata: "Se Teresa é tão valente, que apareça agora!" O que se conta é que logo em seguida todos ouviram um estouro, como se um galho enorme tivesse se partido. Os cavalos empinaram, os meninos se espalharam no escuro e cada um correu para um lado. No outro dia, encontraram o tal rapaz que desafiara Teresa, caído na beira da estrada, sem marcas de violência, mas com os olhos arregalados de pavor. Ele sobreviveu, mas nunca mais voltou a falar sobre aquela noite. Essas histórias corriam de boca em boca, e é curioso como o medo se multiplica. Basta alguém contar um caso na beira do fogão a lenha enquanto o café passa no coador de pano, que no dia seguinte já tem 3 versões diferentes circulando pela cidade. Uns aumentam detalhes, outros juram que viram com os próprios olhos, mas no fundo, todos acreditam que alguma coisa há. Para muita gente, Teresa virou quase um aviso eterno. Não se desvia da fé, não se maltrata quem te deu a vida, não se entrega aos vícios sem pensar nas consequências. O povo simples não precisava de sermão de padre quando tinha o exemplo dela ecoando pelas madrugadas. E eu confesso, mesmo sem nunca ter visto Teresa, só de ouvir tantas histórias, às vezes sinto que conheço sua voz, como se estivesse guardada em algum canto da memória coletiva, pronta para se manifestar sempre que alguém duvida. É como quando a gente ouve o assovio do vento no meio da noite e pensa: será só vento mesmo? Depois de tantas tentativas de silenciar a inquietude de Teresa, o povo acreditava que a cruz, fincada na cabeceira do córrego, seria a solução definitiva. Era uma cruz simples, de madeira bruta, sem enfeites nem inscrições, mas carregada de intenção: prender o espírito dela ali, para que não rondasse mais a cidade. No interior, a cruz sempre foi mais que um símbolo religioso. É também uma forma de marcar território espiritual. Como quem diz, aqui está o limite entre nós e o além. Basta reparar nas estradas de roça. Toda curva perigosa tem sua cruz lembrando alguém que partiu cedo demais. E foi isso que fizeram com Teresa. Fincaram o sinal da fé sobre o peso da maldição. Só que, curiosamente, mesmo com a cruz, o lugar não sossegou. Pelo contrário, passou a atrair ainda mais medo e superstição. A terra ao redor ficou estéril, como se recusasse vida. Não brotava nem erva daninha, o que, para quem conhece o cerrado, é coisa rara.
Até o som dos pássaros parecia evitar a região. Era como se a própria natureza tivesse reconhecido que ali não era solo para florescer. O córrego, que antes servia para matar a sede dos animais e refrescar os viajantes, virou passagem temida. Diziam que, à noite, a água corria mais escura, como se refletisse o peso do pecado. Alguns juravam ouvir o barulho de cascos, como se cavalos invisíveis corressem pela margem. Outros afirmavam que a cruz tremia sozinha em noites de vento fraco, como se alguém a cutucasse de propósito. As mães usavam o lugar como exemplo para educar os filhos. Se desobedecer, vai acabar como a bicuda, perdida na serra, diziam. O medo de Teresa virou um tipo de pedagogia caseira, tão eficaz quanto a palmatória que algumas ainda usavam. Afinal, criança que crescia ouvindo que a alma dela montava nas costas de quem passasse a noite, não se atrevia a sair sozinho depois do pôr do sol. E o mais curioso é que, ao mesmo tempo em que todos temiam Teresa, também havia uma certa fascinação. O córrego virou assunto de roda de prosa, de histórias contadas à luz do candeeiro. Cada detalhe novo era guardado como tesouro, e não faltava quem acreditasse que o lugar tinha força espiritual capaz até de revelar segredos. Para alguns, um aviso do céu. Para outros, a armadilha do inferno. Eu me lembro da primeira vez que ouvi sobre a cruz na serra. Era menino, e minha avó, com aquele jeito sério, me disse: "Nunca passe por lá sozinho, meu filho, porque Teresa ainda procura alguém em quem montar." Olha, não precisei de nada mais para aprender a respeitar o medo. Toda lenda, por mais assombrosa que seja, acaba servindo como um espelho para a comunidade. No caso de Teresa Bicuda, a vida dela virou exemplo do que não fazer. Um retrato exagerado das consequências da desobediência e do desrespeito. Não havia sermão de padre que batesse tão fundo quanto a lembrança daquela mulher, de boca grossa e língua afiada, vagando pela serra. As mães, como já contei, usavam sua história para ensinar os filhos. Era um jeito simples de transformar o medo em disciplina. Se falar alto comigo, acaba como a bicuda. Se faltar à missa, a alma de Teresa te pega. Pode parecer duro, mas no fundo, era a forma que o povo encontrava de manter a ordem, de reforçar valores em tempos difíceis, quando a comunidade era sustentada mais pela tradição do que por leis escritas. E não era só dentro de casa. Na praça, nos encontros de vizinhos, o nome de Teresa surgia como exemplo de castigo divino. Para muitos, ela era a prova viva, ou melhor, morta, de que quem desafia a fé e maltrata os pais encontra um destino sombrio. O povo acreditava nisso com a mesma firmeza com que acreditava que plantar milho em lua errada estraga a colheita. Mas havia também quem se perguntasse: será que Teresa foi apenas cruel? Ou foi também fruto de um ambiente que nunca a acolheu? Porque, veja, em todo canto existem pessoas que não se encaixam, que carregam feridas invisíveis, que reagem ao mundo de forma atravessada. É claro que isso não justifica suas atitudes, especialmente com a mãe, mas talvez ajude a entender por que, mesmo depois de morta, ela parece não encontrar sossego. Eu gosto de pensar que Teresa se tornou, sem querer, uma espécie de aviso sobre a importância da escuta e do cuidado. Porque quando alguém grita tanto, se revolta tanto, muitas vezes é porque carrega dentro de si um vazio imenso. Só que, em vez de acolher, a cidade preferiu apontar o dedo, dar apelidos, rir e se afastar. E o resultado foi esse: uma mulher transformada em mito de assombração. Ainda hoje, muita gente em Jaraguá acredita que a alma dela continua montando nas costas dos desavisados que atravessam o córrego. E se é verdade ou não, talvez nem importe tanto. O importante é que sua história sobreviveu, carregando lições, não só sobre obediência e respeito, mas também sobre o peso da rejeição, da solidão
e da falta de amor. Se tem um detalhe que sempre aparece nas histórias de Teresa Bicuda, é a lua cheia. O povo de Jaraguá jurava que era nesse tempo que sua alma ganhava mais força, como se a claridade prateada fosse um convite para ela se mostrar. E não é difícil entender. Em noites assim, o sertão parece outro. As sombras ficam mais densas, os sons mais nítidos e até o coração da gente bate acelerado sem motivo aparente. Foi numa dessas noites que aconteceu um dos relatos mais marcantes. Um tropeiro, de nome Sebastião, precisava atravessar a serra levando alguns mantimentos. Tentaram convencê-lo a esperar, mas ele insistiu. "Medo eu não tenho", dizia, ajeitando o chapéu de couro. Só que coragem demais às vezes beira a imprudência. Ao chegar perto do córrego, ouviu um barulho estranho. Primeiro, como se fosse o vento assoviando, depois, como uma gargalhada arrastada. O cavalo empinou, relinchando desesperado, e Sebastião sentiu um peso nas costas, como se alguém tivesse pulado nele. Tentou gritar, mas a voz não saía. Rezou o que lembrou, do jeito que deu, e de repente o peso sumiu. Chegou à cidade pálido, com os olhos fundos, e nunca mais quis falar daquilo. Histórias assim se repetiam. Havia quem dissesse ter visto Teresa em pé, à beira da água, com os cabelos desgrenhados cobrindo o rosto e a boca enorme, aberta num riso cruel. Outros falavam que ela corria pelo mato, gritando palavrões como fazia em vida. O curioso é que cada testemunho tinha algo em comum. Todos sentiam a mesma coisa, um frio cortante nas costas, como se a alma dela tivesse encostado. E o medo só aumentava porque, quanto mais gente dizia ter visto, mais real a lenda parecia. Até hoje, muitos moradores evitam sair em noite de lua cheia. E quem precisa se arriscar, leva um terço ou uma garrafa de cachaça para jogar no chão, como oferenda. O povo acredita que Teresa se alimenta justamente do medo alheio. Quanto mais as pessoas se assustam, mais forte ela fica. E, de certa forma, isso explica por que sua lenda nunca morreu. Cada geração, com suas histórias e desafios, encontra nela um motivo para se arrepiar. Eu mesmo nunca vi, mas já senti o peso do silêncio dessas noites. Basta olhar a lua cheia sobre a serra e imaginar que em algum canto escuro Teresa está de tocaia, pronta para rir da coragem dos vivos. Com o passar dos anos, Teresa Bicuda deixou de ser apenas uma lembrança assustadora e passou a ocupar um lugar profundo na memória coletiva de Jaraguá. O curioso é que entre tantos relatos de assombração, também surgiram vozes diferentes. Gente que, em vez de falar só do medo, começou a sentir uma pontinha de compaixão por aquela alma perdida. Alguns mais religiosos diziam que, apesar de todo o sofrimento causado, Teresa era, no fim das contas, uma filha que errou, mas que talvez tivesse carregado feridas que ninguém conheceu. Será que por trás da crueldade havia dor? Será que seu coração, tão duro, não foi antes um coração rejeitado, marcado por algo que não se conta? Eu me lembro de um padre antigo que morou em Jaraguá. Ele dizia que as almas inquietas, como a de Teresa, são como crianças birrentas. Gritam, fazem escândalo, mas no fundo o que querem é ser ouvidas. Essa explicação mexeu comigo, porque até então eu só tinha medo dela. Depois passei a pensar se não haveria, dentro daquela lenda, uma mulher que nunca soube ser acolhida. E veja como o povo é contraditório. Muitos que tremiam ao ouvir suas gargalhadas também acendiam velas para ela em silêncio. Não era devoção, mas um pedido de paz. Como quem diz, vai descansar, Teresa, e deixa a gente em paz também. Talvez fosse mais superstição do que compaixão, mas havia ali uma fagulha de humanidade. No fundo, a história dela ensinava duas coisas. A primeira era óbvia. Quem desrespeita pai e mãe, quem desafia a fé, corre risco de se perder. A segunda era mais sutil. Toda alma que não encontra acolhimento em vida acaba vagando,
buscando de algum jeito o que lhe foi negado. Eu, pessoalmente, nunca consegui decidir se Teresa foi só maldade ou se foi também um reflexo da dureza do mundo em que viveu. Mas sei que sua lenda me fez crescer mais atento às dores escondidas das pessoas, porque às vezes aquele que mais grita é justamente quem mais precisa ser escutado. E é talvez por isso que, mesmo com toda a assombração, há quem diga que Teresa não é apenas uma ameaça, mas também um aviso, um chamado para olhar com mais cuidado para quem vive à margem antes que seja tarde demais. Hoje, mais de um século depois, a história de Teresa Bicuda continua viva em Jaraguá. Não há quem não conheça ao menos um pedaço da lenda, seja porque ouviu da avó, do vizinho ou de algum viajante assustado que passou pela serra. E isso diz muito. Quando uma memória resiste por tanto tempo, é porque carrega algo maior do que simples medo. O córrego de Teresa ainda é evitado por muitos. Há quem faça o sinal da cruz ao passar por perto, mesmo durante o dia. Outros, mais ousados, juram que a energia ali é pesada, como se o ar fosse mais denso. E em noites de lua cheia, não falta quem diga que ouviu gargalhadas ou passos invisíveis. Verdade ou invenção, pouco importa. O que importa é que a lenda segue moldando o imaginário da cidade. E, veja bem, cada geração reconta a história de um jeito. Para os mais velhos, Teresa é símbolo do castigo divino, a prova de que ninguém pode desafiar os mandamentos sem pagar um preço alto. Para os jovens, é quase uma prova de coragem. Atravessar o córrego à noite é um ritual de passagem, um desafio que mistura medo e curiosidade. Já para alguns estudiosos e religiosos, sua figura carrega uma mensagem mais profunda, a necessidade de compaixão, de acolher antes que a dor se transforme em rebeldia. De uma forma ou de outra, Teresa se tornou eterna. Sua boca grossa, sua rebeldia, sua vida marcada por escândalos e sua morte envolta em mistério ganharam um lugar que vai além da história pessoal. Ela virou mito. E mito, como se sabe, não precisa ser provado. Basta existir no imaginário para ser verdade. Eu, por minha vez, guardo dela um misto de sentimentos. Medo, sim, porque cresci ouvindo que sua alma montava nas costas dos desavisados, mas também reflexão, porque sua história me fez entender que por trás de toda lenda existe sempre um pedaço da condição humana, nossas falhas, nossas dores, nossas escolhas. E talvez esse seja o maior legado de Teresa, ensinar que ninguém passa pelo mundo sem deixar marcas. Umas florescem como árvores frondosas, outras queimam como fogo em mato seco. No caso dela, ficou a cicatriz na memória de Jaraguá, um aviso constante de que a vida é feita de consequências. Assim, quando a lua cheia ilumina a serra e o vento sopra diferente, não é difícil imaginar Teresa ainda por lá, gargalhando, desafiando os vivos, lembrando que sua história nunca terminou, porque lendas não morrem, elas apenas mudam de voz e continuam a nos assombrar, geração após geração.